Ezequiel 37. Aleluia. Deus tem uma palavra para você, para mim, para nós nessa noite. Glória a Deus. Se você encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Ezequiel 37. Muitos já conhecem esse texto, mas veja bem o que o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Todos acharam? Amém? Não achou? Pode acompanhar aqui na projeção. O Manu está ligada lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Verso 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos chegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: vem ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém, irmãos? Até aqui? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, diante da sua presença, ó Pai, nós estamos, diante da sua graça, diante, ó Pai, Senhor, da sua dependência. Ser conosco, ó Pai, nesta noite. Ser conosco, Espírito Santo de Deus. Não seja eu falando, ó Pai, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica ao coração de cada um aqui presente essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Todos aqui têm celular? Quem tem celular assim? Levanta a mão, vamos ver. Todo mundo tem celular, né? Tem como não ter celular hoje, né? Quem que já percebeu que o celular, quando ele entra em modo de economia de bateria, e alguém faz isso? Faz, pastor, todo dia. Vai acabando a bateria, chega lá 10%, 5%, ele faz o quê? Economia de bateria. E é interessante isso, que o aparelho ele continua funcionando, não continua? Só que as funções dele, irmão, começam a diminuir. Já percebeu isso? Obrigado, amado. Deus abençoe. Você olha para a tela dele, o brilho baixa, a velocidade diminui, os aplicativos às vezes travam, e algumas funções param de funcionar direito quando o celular entra nesse modo de economia de bateria. Por quê? Porque a bateria está fraca, a bateria vai baixando ali. Esse tempo nós vendemos bastante celular, e vira e mexe, alguém chega na loja e fala: olha, o celular que me vendeu acho que está com defeito. Mas por quê? A tela dele está muito escura. Aí você olha assim, está escura, né? Aí você fala assim: mas você tentou carregar ele? Não, por quê? Porque está em 5% a bateria, né? A pessoa fica preocupada, fica um defeito no celular. Por quê?
Enquanto eu estava meditando nessa palavra, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração, porque muitas pessoas, elas não perdem totalmente a fé, mas elas estão vivendo espiritualmente nesse modo de economia de bateria. Tem muita gente hoje vivendo no modo de economia de bateria. Continua caminhando, continua trabalhando, continua vindo na igreja, continua cuidando da família, mas já não possui a mesma alegria, não possui o mesmo fogo, a mesma disposição espiritual, a mesma sensibilidade da presença de Deus. A vida vai cansando, a alma vai silenciando as pressões, tem as responsabilidades, tem as guerras emocionais, tem as decepções, tem as orações que parecem demoradas, e cada dia parece que as orações são mais demoradas. E sem perceber, irmãos, algumas áreas dentro de nós vão ficando secas. E é exatamente esse cenário que nós vemos aqui quando nós lemos o livro de Ezequiel 37. É isso que acontece, porque em Ezequiel 37, irmãos, não é apenas sobre ossos, mas é sobre o Espírito Santo trazendo uma vida novamente. Fala para o seu irmão que está do teu lado, fala: o Espírito Santo de Deus traz vida. Ele traz vida, irmão. E sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele ainda devolve vida naquilo que parecia ser. Veja bem o contexto que está acontecendo esse texto. O povo de Israel estava vivendo um dos momentos mais difíceis da história. Mais difíceis. Como é que está o momento da sua história hoje? Pastor, estou igual eles, vivendo o meu momento mais difícil. Olha só o que eles estavam passando lá. Jerusalém havia sido destruída, a cidade estava destruída, o templo de Jerusalém foi derrubado, o povo foi levado cativo ao cativeiro. Irmãos, Israel estava emocionalmente destruído. E Deus então leva o profeta Ezequiel para uma visão. Vejo sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Presta atenção nisso, irmão. Que Deus não leva Ezequiel para um jardim, Deus não leva para um palácio, Deus, irmãos, não leva ele para um lugar bonito. E às vezes quando nós passamos por um problema, uma dificuldade, nós queremos um lugar bonito. Não é assim? Estou estressado, estou cansado lá no meu trabalho, o que eu quero? Para um lugar feio? Não, eu quero ir para a praia. Enfiar o pé na areia, ver o mar, não é isso? Mas não foi assim, irmãos. Deus não leva Ezequiel para um jardim, não leva ele para a praia, não leva ele para um palácio. Não era um lugar bonito. Deus leva ele para um vale. Irmão, você já viu o vale? É um buraco. Literalmente Deus leva ele para um buraco. E eu vou te dizer mais: tudo vai parar nesse buraco. É um vale. Porque existem lições espirituais, irmãos, que nós só aprendemos em certos vales da vida. Qual que é o vale que você está vivendo hoje? O texto diz: um vale que estava cheio de ossos. Às vezes você olha, só vê osso. Olha só que impressionante, irmãos. Havia uma estrutura, só que mesmo havendo a estrutura, não havia vida. Os ossos estavam lá. Havia a forma, você via que era uma pessoa daqueles ossos, mas não havia movimento. Havia uma aparência, mas não tinha fôlego. Enquanto eu meditava nisso, irmãos, eu entendi algo muito forte do Senhor. O problema daquele vale, irmãos, não era a ausência de ossos, mas o problema daquele vale era a ausência de vida. Porque o que sustenta a vida, irmãos, não é a estrutura, não é simplesmente a estrutura, é o fôlego.
E espiritualmente, irmãos, isso fala conosco. Fala muito conosco, porque às vezes a pessoa, ela continua trabalhando, ela continua vivendo, ela continua sorrindo, ela continua seguindo a rotina, mas por dentro, irmãos, ela sente um cansaço profundo na sua alma. E sabemos, irmãos, que não é normal isso. E olha só que interessante, muitas vezes as pessoas que estão em volta não percebem. É algo que é entre você e você, ou seja, entre você e Deus. Você vive aquilo, você sente aquilo, mas é só você que sente, só você que vê, só você que percebe. As pessoas ao redor não estão percebendo. Ninguém percebe, porque os ossos ainda estavam lá, a estrutura ainda existia, mas a vida tinha ido embora. E todos nós, irmãos, passamos por fases difíceis. Todos nós passamos por fases difíceis, fases em que a alma fica cansada, fases em que a preocupação aumenta, fases em que as forças emocionais diminuem. É normal, todos passamos por isso, somos humanos. E talvez ninguém tenha chego aqui hoje sem sentir isso um dia. Ou melhor, talvez você chegou aqui hoje já sentindo isso, esse algo hoje. Não distante de Deus, não digo que está distante de Deus, mas está cansado por dentro. Está cansado aqui dentro. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele trouxe essa palavra porque ele ainda sabe restaurar áreas secas da nossa vida. Ele sabe. Olha o verso 2, acompanha no verso 2. Coloca aí para nós, Manu, verso 2. Ezequiel 37, 2. Olha só. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor. Não, 2. É o 2. 37, 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam. Isso aqui, irmãos, é muito forte, porque não eram ossos recentes. Eram ossos sequíssimos. Isso fala, irmãos, de algo que já fazia tempo. E existem áreas na vida, irmão, que secam silenciosamente. Você quer ver? Às vezes seca a alegria, às vezes vai secando silenciosamente o ânimo, por vezes vai secando silenciosamente a esperança, por vezes é a motivação, ou por vezes uma sensibilidade espiritual que vai secando. Às vezes, irmãos, a pessoa ela não percebe no começo, não tem a percepção, mas aos poucos vai deixando de orar, já não ora mais como antes, vai perdendo, sabe aquela intensidade da fé, vai carregando pesos emocionais, vai ficando espiritualmente exausta. E sabe o que eu amo nesse texto, irmãos? Porque Deus ele não abandona Ezequiel no vale. Aleluia. Deus ele não abandona ele lá no vale. Porque mesmo no vale a presença de Deus ela continua lá. Fala aí pro teu irmão do teu lado aí para ele não dormir, fala: Deus está contigo. Mesmo no vale. Mesmo no vale. Deus ele está contigo. Mesmo no vale. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que lindo. O vale, irmão, não significa ausência de Deus. Por vezes passamos pela dificuldade, passamos pelo problema, mas isso não quer dizer que Deus ele está distante. Não quer dizer que Deus está longe, não quer dizer que Deus não está junto.
e me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Verso 3. Olha que pergunta poderosa. E Deus faz a Ezequiel. E Deus faz a Ezequiel olhar, irmãos, aquilo que parecia impossível. Impossível. O que parece impossível para você, irmão? Eu aprendo algo aqui, irmãos. Deus sempre faz olhar além da situação atual. Porque os olhos humanos, irmãos, eles enxergam os limites, mas Deus, ele enxerga possibilidades. E Deus, ele trabalha desse jeito. E quando Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel responde para Deus, fala: Senhor Deus, tu o sabes. Em outras palavras, humanamente parece impossível, mas eu sei que o Senhor continua tendo poder, que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua operando. E enquanto eu meditava nisso, irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar de outro momento parecido com esse. Lá em Atos 1, verso 6. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos estavam olhando as circunstâncias, estavam olhando as situações. Jesus estava com os discípulos. Os discípulos estavam junto de Jesus. E eles fazem uma pergunta. Eles dizem assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os discípulos com Jesus naquele momento, irmãos, eles queriam entender o futuro. Eles queriam entender os tempos. Eles queriam entender os acontecimentos. Eles queriam entender quando tudo mudaria. Só que Jesus, ele responde algo impressionante aqui. Olha só como que diz: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Estavam esperando o Messias, estavam olhando para o futuro. Olha só o verso 7, Atos 1, 7. Coloca lá, Manu. Respondeu-lhes a vós: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Verso 8. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Os discípulos não estavam preocupados com o futuro, mas Jesus estava preocupado com a condição espiritual deles no presente. Eles queriam respostas sobre amanhã. Você veio buscando respostas? Eles queriam a resposta do amanhã, mas Jesus queria preparar eles para o hoje. Viva o hoje. Para de se preocupar com o futuro. O futuro, ele pertence a Deus. Deus está providenciando todas as coisas. Não deixe de viver o agora, o hoje, tentando perceber o futuro. Se prepare hoje. Isso aqui nos ensina algo muito valioso, irmãos. Porque muitas vezes nós também fazemos isso. Nós queremos entender quando que a resposta vai chegar. Nós queremos saber, irmãos, e entender quando que a porta vai abrir. Nós queremos entender quando que a situação vai mudar. Nós queremos saber quando Deus vai agir. Pastor, quando? Mas o Senhor, ele continua dizendo: antes de explicar o futuro, eu quero te fortalecer no presente. O Senhor, ele quer te fortalecer no presente. Primeiro, que existem batalhas, irmãos, da vida que nós não vencemos apenas com informação. Nós precisamos de presença. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. E isso é lindo, porque Ezequiel 37
Deus ele não entrega primeiro a explicação, ele entrega primeiro o sopro. Em Atos 1, Jesus também não entrega primeiro todas as respostas, mas ele entrega a promessa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é a força de Deus sustentando o ser humano em meio às perguntas que ainda não foram respondidas. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que somente o Espírito de Deus ele vai nos sustentar. Teremos as perguntas, mas é só Ele que vai sustentar a nossa vida diante das perguntas que nós temos no futuro. E aí nós conseguimos viver o presente somente com o Espírito Santo de Deus. Somente com Ele. Talvez existam áreas na sua vida hoje que pareçam secas. Por vezes você deixou os sonhos. Talvez sejam as forças, as esperanças, as emoções, a fé cansada. Mas Deus, Ele continua perguntando: você acredita que eu ainda posso trazer vida? Deus pergunta. E veja, irmão, que é algo com o presente, é algo com o hoje. E Ezequiel 37, no verso 4, ele diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só que impressionante. Deus ele manda liberar uma palavra, irmãos, onde não havia vida. Olha só o poder das palavras. O que você tem falado? O que você tem pronunciado? O que você tem dito? Por vezes, irmãos, a palavra nos fala lá em Provérbios que a língua, ela é como um leme do navio. Ela é tão pequena, mas ela direciona toda a embarcação. A nossa língua é assim, como o leme do navio. E às vezes aquilo que você profetiza, aquilo que você fala, irmãos, é o que vai dar a direção, é o que vai dar o norte, é o que vai dar... Então, irmão, para de murmurar, começa a agradecer. Só o fato de você começar a agradecer: Senhor, obrigado, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo. Porque olha só que impressionante, irmãos, quando Deus ele manda liberar a palavra onde não havia vida, porque a palavra ela prepara o ambiente para o agir do Espírito Santo. A palavra ela prepara todo o ambiente, e aí o Espírito Santo de Deus começa a agir. Isso é hoje também, isso continua acontecendo hoje também. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, irmão, algo começa a despertar, algo começa a se mover, algo começa a ser renovado dentro da pessoa. Tanto é que a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. E quando ele começa a profetizar sobre os ossos, começa a profetizar o Espírito de Deus, diz que os ossos começam a estralar, houve um ruído. Houve um ruído. Começa a profetizar, irmão. Você vai ouvir um ruído. Por vezes você não vai ver vida ainda. Por vezes você não vai ver nada pronto ainda. Mas o primeiro passo aqui é você começar a profetizar. É você começar a declarar. É você começar a ligar na terra aquilo que você quer que seja ligado no céu. E aí você liga no céu aquilo que você quer que aconteça na terra. Porque nada acontece na terra antes que seja ligado no céu. E tudo começa como? Profetizando. Falando. Dizendo. Crendo. Pastor, não creio ainda, mas profetiza. O Senhor o sabe, irmão. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra, irmãos, não é apenas informação, ela carrega vida. E quando nós profetizamos, irmãos, do nosso interior fluem rios de água viva. Creia nisso. Você viu que alguém, quando ouve você falando de Jesus, as pessoas olham para você e falam: parece que tem algo fluindo de você. Às vezes quando você fala, até você sente isso, algo fluindo de você. É a palavra fluindo de nós.
Olha só, Ezequiel 37, verso 7. Então profetizei e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço. Aleluia. E aqui é um problema, irmão, sabe por quê? Porque as coisas estão ruins, começamos a orar, começamos a profetizar e começa um rebuliço. Fala assim, rebuliço. Porque antes de melhorar, irmão, a coisa piora. Antes das coisas melhorarem, às vezes piora, irmão. Mas sabe o que a pessoa faz? Ela para, ela desiste, ela recua. No vale lá, irmãos, o vale silencioso começou a fazer barulho. Isso nos ensina, irmãos, que antes do milagre completo, Deus começa movendo as estruturas. Ei, irmão, algo está acontecendo, não se assuste. Algo está acontecendo, não se assuste, porque às vezes, irmão, nós pensamos, olha, nada está acontecendo, estou orando, está piorando, pastor. Mas no invisível, irmãos, Deus já começou a mover a situação. Deus já começou a mover a situação. Talvez você ache que Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus, irmãos, não significa ausência de movimento. O vale parecia parado, mas Deus estava trabalhando. Lá no verso 8, Ezequiel 37, 8, diz assim, ó: olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima deles, mas não havia neles espírito. E isso aqui é profundo, porque agora lá já havia forma, lá já havia estrutura, lá já havia aparência de vida, mas ainda faltava o principal. Sabe o que faltava, irmãos? O espírito. E isso nos ensina algo sério, porque existem coisas, irmãos, que apenas estrutura humana não consegue produzir. Porque o que gera vida espiritual é o Espírito Santo. Então é que quando há fecundação, Deus, a palavra nos fala que Deus sopra o Espírito, o Ruá. Nosso espírito estava em Deus, habitávamos em Deus, e Deus sopra o Espírito, o Ruá, o sopro do Espírito. Quando Deus sopra o Espírito, ocorre a fecundação, e ali então há vida. Sem o Espírito não há vida. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica. E lá no verso 9, Ezequiel 37, 9, diz assim, ó: profetiza ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E aqui é o máximo, né, do texto, porque agora entra o sopro do Espírito. No verso 10 diz: e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Que estava caído levantou, que estava seco recebeu vida, que parecia perdido voltou a respirar. E é isso que o Espírito de Deus ele continua fazendo. Ele fortalece o cansado, fortalece. Ele reacende a fé, ele renova o coração, ele devolve a esperança. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Ele renova a esperança. Não é vitória. O Espírito de Deus, ele renova a vitória. Ele renova a vitória sobre a vida das pessoas. As pessoas não sabem o que você passou. As pessoas não sabem o que você sentiu. Mas Deus sabe. E o anjo do Senhor colheu cada uma das suas lágrimas. E às vezes você se pergunta: Senhor, por quê?
vezes ficando até bravo com Deus, chateado. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele renova algo no seu coração. Porque não é à toa que ele te deu esse nome. Não é à toa que ele te trouxe a este mundo. Deus tem um propósito. E ele tem um projeto. Só que dentro de tudo isso nós temos que passar por um processo. E o processo ele dói. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, ele renova o teu coração. Ele muda algo aqui dentro. E ele fala assim, ó, o que ficou para trás, ficou para trás. Viva o presente, que eu vou te preparar para o futuro. Eu sou o Senhor que prepara o futuro. Ele está preparando o teu futuro. Deixa o que ficou para trás. Para trás. Deus renova o teu coração nesta noite. Amém, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia. Deus, ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus sentimentos. Ele sabe as aflições que você vive, aquilo que você passa. Ele devolve a esperança. Talvez alguém aqui tenha chego aqui dizendo hoje, olha, Senhor, eu estou cansado. Não sei porque eu estou passando por tanto. Não sei por que estou vivendo tanto. Por que está acontecendo isso? Mas Deus, irmãos, Ele sabe de todas as coisas. Tem processo que nós vamos ter que passar e não tem jeito. E aquilo ali faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Faz parte. Deus, Ele tem vida para você. Deus ainda tem vida para você. E às vezes a gente passa por cada uma. A gente passa por cada uma. Sabe quando chega aquela notícia e você recebe a notícia? Oh, rabaixo de canta, lagaixo de canta, lagas. E aí nós na nossa impossibilidade de agir, nós não sabemos o que fazer. Mas sabe o que faz a diferença nessa hora, irmãos? É o momento em que o Espírito de Deus ele começa a agir. Viu, né? Quando você recebeu aquela notícia e você bateu o seu joelho no chão, foi quando o Espírito Santo de Deus começou a agir lá. Quando você recebeu aquela notícia, né? E você clamou pelo Espírito Santo de Deus, pelo nome de Jesus, foi quando as coisas começaram a mudar lá. O inimigo fala assim, ó, de uma ciranda. Mas o diabo ele só ciranda se Deus ele permitir. E quando nós clamamos a Deus, as coisas mudam. As coisas são restauradas, as coisas são transformadas. Deus ele traz a esperança novamente. Deus traz a alegria novamente. Aleluia. Pastor, como é que eu faço para ter esse Espírito de Deus? Esse Espírito que vivifica os ossos. Esse Espírito que fala para os discípulos de Jesus, para eles viverem o hoje e os capacita. Ei, irmão, esse Espírito de Deus ele já está com você. Romanos 10, 9 e 10 diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus ele habita em nós. Aleluia. Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, irmão, o Espírito de Deus ele já habita dentro de você. Aleluia. Você não está sozinho. E esse Espírito, irmãos, é o que traz a alegria, é o que traz a esperança, é o que fortalece, é o que muda toda a situação. E esse Espírito Santo, irmãos, ele está habitando dentro de você. E às vezes você não está ouvindo. Tenha mais dependência, irmão, do Espírito Santo de Deus.
Ele vai fazer a diferença em nosso meio. Ele vai fazer a diferença em nosso meio. Ele vai fazer a diferença. Viu, irmã Ema? Irmã Ema, Deus, Ele fala algo no seu coração nesta noite. Ele fala assim, ó, eu tenho o momento certo, a hora certa, a ocasião certa para todas as coisas. Então descansa o teu coração. Descansa. Na hora certa, no momento certo, na ocasião certa, Deus vai agir. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. Deus sabe a tua necessidade.